Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a trabalhar um novo tema. Esse tema que a gente vai começar a trabalhar é um assunto que a gente até conversa também no 7º ano, mas aqui, digamos que é a introdução desse tema, tá? A gente vai estar falando, a partir desse vídeo, sobre os povos indígenas da América, ou seja, os povos indígenas que habitaram e os poucos, né, digamos assim, que ainda habitam, os descendentes, né, que ainda habitam o continente americano. Bom, quando a gente fala índios, não sei se é o que vem à cabeça de vocês, o que vem à mente de vocês, mas a maioria das pessoas, a gente acaba entrando assim, em um erro histórico, que é o seguinte: quando Colombo chegou na América, no continente americano, né, em 1492, ele pensou que havia chegado às Índias. E aí, quando ele viu aquela população, ele começou a chamá-los então de índios. Mas, na verdade, essa palavra índio, então, ela vem desse erro histórico. Na verdade, nós devemos chamar esses povos de nativos, ok? Tanto que você tem os astecas, os incas, os maias, os tupis, chavantes, guaranis, yanomamis, vários povos, várias tribos, né, de nativos que ocuparam essa parte da América aqui, onde se encontra o Brasil, onde está o Brasil, e a América Latina, né, os países aqui que a gente engloba nesse grupo da América Latina, tá ok? Outra característica também, outro ponto também, é que como é que a gente não pode chamá-los, considerá-los todos como índios, né, indígenas, porque cada povo desses que eu citei para vocês, maias, astecas, incas, chavantes, guaranis e muitos outros, eles têm características próprias, sua própria cultura, sua própria forma de se expressar, a sua língua, a sua organização política, social, econômica, os ritos, os mitos, enfim, tudo o que forma uma sociedade, cada grupinho desse, cada grupo nativo desse, eles têm a sua forma de viver, de se relacionar também com o meio ambiente, por exemplo. Então, assim, por mais que eles pareçam semelhantes, eles têm essas diversas diferenças, né, que classificam cada grupinho, ok? E aí cada aspecto vai variar dentro da cultura, dentro do seu povo. Então não quer dizer, porque nós chamamos eles de indígenas, que todos eles vão ter as mesmas práticas, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, tá bom? Eu espero que isso fique claro na cabecinha de vocês. Essa diversidade assim, que existe dentro de cada povo, isso não significa que a cultura dos povos indígenas seja uma cultura fraca, ela tenha, né, se tornado fraca, ela tenha, né, sido enfraquecida com o passar do tempo. Isso porque, por mais assim enraizadas, por mais fortes que sejam, essas culturas elas não permanecem sempre iguais. Tá? Vamos pegar um exemplo. Um aspecto cultural, uma coisa cultural no Brasil. Algo que fazia parte assim, da cultura brasileira. Deixa eu pensar aqui alguma coisa para falar para vocês. Vou dar 2 exemplos. As pessoas que gostam de assistir futebol. Domingo, futebol, aquela coisa toda indo no estádio, na sua casa. Esse hábito, né, essa questão, caiu em desuso? Não, permanece, certo? Então isso permanece. Então isso também tem a ver com permanências e mudanças, que é uma coisa que a gente vê no início da matéria do 6º ano também, né? O que a história estuda, as mudanças, as permanências da história, tá? Isso então não muda, né? Não mudou na vida das pessoas. Agora, uma outra coisa da vida do povo brasileiro, do carioca, enfim. Não falo do povo carioca que é mais fácil, né? Deixa eu pensar aqui numa outra coisa. Vamos lá. Os trajes de banho que as mulheres, por exemplo, utilizavam há, sei lá, 40, 50, 60 anos atrás, há muito tempo atrás, mudou, né? Mudou. O maiô, a forma do maiô, do biquíni, aquela coisa toda mudou. Então, isso é uma coisa que
acabou, né, sofrendo consequências, sofrendo, perdão, mudanças dentro da cultura, da vida do povo carioca, digamos assim. Essas características, então, no caso agora aqui voltando a falar dos povos indígenas, né, dos nativos, então as características de qualquer cultura, elas se transformam, principalmente quando elas começam a ter contato com outras culturas, que é o que vai acontecer com esses povos quando os europeus chegam, no caso os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis na América Latina, né? Então, essas mudanças vão acontecer, porque de certa forma, isso acabou, né, sendo inserido, forçadamente ou não, né? Mas isso acabou sendo inserido na vida, no dia a dia, no cotidiano deles. Então, por exemplo, se você for hoje a qualquer um desses países aqui da América do Sul, da América Latina, melhor dizendo, eles vão falar espanhol. O idioma deles é o espanhol. Por quê? Por conta desse contato da cultura, do povo espanhol com eles. Então, eles acabaram ficando com essa coisa do idioma espanhol muito forte na vida deles. Como acontece com a gente também, como aconteceu com a gente também. O nosso português não é como o português de Portugal. Até mesmo lá em Portugal, quando eles identificam que você é brasileiro, eles não dizem que nós falamos português. Eles dizem que nós falamos brasileiro. O que não deixa ser, né, não é uma coisa, nossa, que maluco, professor, o que ele está falando. Não, o que eles estão falando não é. Porque, de fato, o nosso português não é como o português deles. Né? Tem algumas palavras que nós utilizamos que eles não utilizam e vice-versa. Né? Eles têm um sotaquezinho que nós não temos, mas também tem um grande fator que explica isso. No caso do Brasil, nós somos assim, né, tão influenciados por várias culturas, por vários povos, que acabou a gente realmente criando o nosso português, que seria o brasileiro, né? Se os portugueses de fato forem classificar, que a gente tem uns sotaques também, né? Em cada região do Brasil tem um sotaque, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma palavra, tem uma comida nordestina, que aqui a gente chama de canjica, se não me falha a memória, aqui a gente chama de canjica, que é aquela branquinha, mas no Nordeste eles chamam de mungunzá, né? Tem também o cuscuz, que aqui a gente é um que é branquinho, só que lá eles chamam um que é feito de, acho que é milha, ele é feito com milho, lá eles chamam de cuscuz, mas aqui o pessoal, alguns chamam de pão de milho, que já é um bolinho amarelo, tá? Então, você vê dentro do próprio país, né, em regiões distintas, você tem para um produto palavras, né, diferentes para intitular aquele produto. Então, no nosso caso, a gente tem essa diversidade também na nossa questão da língua, da cultura, enfim. O Brasil é um país multicultural, multidiversificado, né? Então, a gente tem também essa questão toda da diferença da linguagem, tá? Então, nós também sofremos com essa interferência da cultura portuguesa na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? E aí, um dos maiores desafios que esses povos indígenas ainda enfrentam, é a busca pela sua igualdade e a inclusão dos direitos dos povos indígenas no cotidiano, no lugar em que eles vivem, na vida política, na vida social. Para vocês terem uma noção, na América Latina existem mais de 800 povos indígenas, tá? Uma população de aproximadamente 45 milhões de pessoas. É gente pra caramba. São muitos nativos. Estou falando de América Latina, tá? América Latina. E assim, esses povos, eles vão se caracterizar também pela sua diversidade demográfica, social, política, né? Então, dependendo do lugar em que eles vivem, aquela coisa toda. E muitos até, digamos assim, eles vivem nos centros urbanos, mas também alguns até eles vivem de forma isolada, porque eles acabaram não conseguindo se inserir nessas mudanças que foram acontecendo, né, nesse crescimento que houve das grandes cidades e tudo mais. Então muitos acabaram vivendo assim, escolhendo viver de forma isolada, para que eles pudessem continuar cultivando as suas características,
do seu povo, né? A cultura do seu povo, para que ela não morresse, para que ela não se perdesse. Aí também a gente pode acrescentar nessas questõezinhas o crescimento econômico em cada região, e aí também depende de recursos naturais, enfim, para vocês também. Vou pegar um exemplo de Brasil também. As poucas tribos indígenas que ainda existem, né, os poucos povos indígenas que ainda existem tentando manter a sua cultura, eles vivem nas grandes cidades? Não, eles vivem em lugares mais afastados, né, mais distantes. Porque se eles ficarem nessa loucura toda das grandes cidades, isso vai acabar se perdendo, infelizmente. Tem um lugarzinho chamado Parque Nacional do Xingu, que ele preserva, ele ajuda a preservar esses povos indígenas, aqui no caso no Brasil, tá? Tem até um filme chamado Xingu, que conta a formação, como surgiu esse parque e tudo mais. Eu não sei ao certo agora onde fica, em que região do Brasil que fica, mas procurando no Google vocês encontram. Então, ele é um lugar em que, acho que já foi tema também de desfile de escolas de samba, se não me falha a memória. Então, o Parque Nacional do Xingu é um lugar que ele ajuda a preservar o pouco, né, que infelizmente nós temos desses povos indígenas, de tantos povos indígenas que habitaram o Brasil há muito tempo atrás, antes dos portugueses aqui chegaram. Claro, quando os portugueses aqui chegaram, o Brasil não era do tamanho que ele é hoje em dia, em questão assim, né, geograficamente falando, o Brasil era menor, ok? Mas todo o território era tomado, era ocupado pelos povos indígenas, né, por essas várias tribos indígenas. E, infelizmente, muitas já não existem mais, né, por conta dos confrontos com o homem branco, também pela questão das doenças, né, que eles foram infectados e o corpo deles não era forte o suficiente, não tinham imunidade suficiente para se protegerem e acabaram morrendo por conta dessas doenças, enfim. Então esses povos, não só aqui no Brasil, tá, mas América no todo, infelizmente sofreram muito com esse contato com o dito, assim, né, digamos, homem civilizado com o homem branco, tá? Mas o legal também, tem uma coisa boa, né, no final disso tudo, é a herança, várias coisinhas que nós mesmos, né, utilizamos, que é de cultura indígena. Por exemplo, dormir na rede é um hábito dos indígenas. Tomar banho, ainda mais tomar banho todo dia, várias vezes ao dia, uma coisa que os índios gostam muito também, que acabou entrando na nossa rotina. Pesca, tem gente que gosta de pescar, esse é um hábito dos indígenas. Algumas palavrinhas que nós falamos são da cultura indígena, como por exemplo, Maracanã. Maracanã é uma palavra, quando a gente fala do estádio, do estádio Maracanã e do bairro Maracanã. Maracanã é uma palavra de cultura indígena. Iara, o nome Iara, até que tem, né, a historinha, a lenda da Iara, mãe d'água. E tantas outras coisas que esse povo deixou pra gente. E que a gente, né, que acabou também sendo inserido na nossa vida, no nosso dia a dia. Ok? Então vamos lá. Então, quando Cristóvão Colombo chegou na América, em 1492, não se tem certeza, não se sabe ao certo quantos habitantes tinham nessa região, tinham no continente americano, tá? Conforme os estudos, né, foram sendo aprofundados, né, informações foram sendo encontradas, então eles fizeram uma estimativa de que naquela época existiam na América 57 milhões e 300 mil pessoas. Gente pra chuchu, né? Muita gente. Essas pessoas, então, pertenciam a povos diferentes, tá? De culturas, enfim, de línguas diferentes. Não só na aparência, também que é outra coisa importante a gente saber que esses povos indígenas, eles também são diferentes na questão da aparência, mas também nos nomes, né? Não só o nome do povo, mas também os nomes pelos quais eles se identificavam e eram chamados, tá? Além do modo de viver, o modo de pensar, o modo de se comunicar, de se alimentar, enfim. Então, cada povinho ali, cada povinho indígena tinha
Aqui quando eu falo povinho não é no sentido pejorativo não. Aqui eu falo povinho assim, aquela coisa, né, no assim de carinho, tá, gente? Por favor. Então cada povinho indígena ali, cada tribo, vivendo a sua maneira, tá? E aí, uma coisa também que é bem legal agora que eu lembrei, dos povos indígenas também, é trabalho artesanal. Trabalho artesanal, tem muita coisa bonita, muita coisa bacana. E quando eu falo povos indígenas, eu tô falando de todos, tá? Não só Brasil, não, tô falando de todos. Tem muita coisa assim bacana da cultura deles que é muito, muito, muito legal. Eu ganhei uma lhamazinha pequenininha de chaveirinho de um casal de padrinhos do meu casamento, que eles viajaram para o Peru com os filhos, enfim. E aí eles trouxeram uma pequenininha assim, bonitinha. Eu ainda não usei, ela fica na minha estante, né, como objeto de decoração. Que eu acho muito fofinho, assim, as lamas eu gosto muito. Eu acho um animal muito fofinho. Tem até um desenho que é A Nova Onda do Imperador, que passa é da Disney, né? De vez em quando passa na Disney Channel, tem também a Nova Onda do Kronk, mas a Nova Onda do Imperador, ele se passa aí dentro dessa cultura. E o nome do imperador é Cusco. E Cusco era a capital do Império Inca, que a gente vai falar sobre esse povo, não nesse vídeo aqui, no próximo vídeo, tá? Que a gente vai falar de maias, incas, astecas, e vamos falar também de algumas tribos brasileiras. Mas quando a gente falar dos incas, então, eu volto a falar de Cusco, tá? Então, os povos indígenas que viviam nessa região, antes do contato com os europeus, eram vários, tá? Então, como eu falei, astecas, maias, incas, vamos falar dos tupis, no caso do Brasil, e tem muitos outros. Brasil, caramba, Brasil tem muitos, muitos, muitos. Ó, tupiniquins, tupinambá, tupi-guarani, chavantes, yanomamis, e eu vou esquecer, que é muito, gente. São muitos. E cada povo com uma cultura, com uma coisa assim riquíssima. É bem legal. Caso depois vocês queiram, vocês procurem um pouco mais sobre eles, tá? Os brasileiros, para começar, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre o Império Azteca, o povo azteca, tá? A gente vai falar sobre localização, conceito, atividades, enfim, a gente vai falar um pouquinho do povo azteca, tá bom? Bom, então vamos lá. Os astecas ou mexicas, eles também eram chamados de mexicas, tá? Esse nome mexicas era o nome que os astecas davam a si próprios, a eles mesmos, tá? Eles se chamavam de mexicas. Então, eles são um povo que se originou, que surgiu na América do Norte, tá? E eles chegaram ao Vale do México em 1325. Tem muito tempo isso, né? E lá eles vão se estabelecer e vão fundar a cidade mais importante deles, que é Tenochtitlan, tá? Aos poucos, então, Tenochtitlan cresceu e os astecas, eles vão se expandir, vão dominar cidades, vão conquistar outros territórios e vão conquistar também outros povos e vão acabar formando um grande império. Então, quando a gente fala de astecas, a gente fala de Império Azteca, porque eles vão crescer, eles vão se expandir bastante, tá? E vão conseguir formar esse império, o Império Azteca. E esse império, ele era imenso, ele era gigante, gente, era gigante. E assim, obviamente, né, porque foram conquistando vários povos, né, foram anexando vários territórios, então ficou gigante. Depois vocês procurem também, a título de curiosidade, tem uma imagem na internet que mostra o tamanho do Império Azteca. Nossa, é uma coisa assim fabulosa, era muito grande, muito grande. Então, o que é um império, professor? Vamos lá, a gente vai falar até disso um pouco melhor quando a gente tratar gregos, romanos, principalmente, né, Império Romano, aquela coisa toda. Então, império é o que? Na antiguidade, a gente chamava de, assim, né, utiliza o termo império para classificar o conjunto de cidades, de regiões que são comandadas, são subordinadas ao governante de uma cidade mais poderosa. Então, por exemplo, o povo asteca, né, eles vão então dominar outros povos, outras regiões, outras cidades. Então, anexando esses territórios ao território asteca,
o território asteca então vai formar um grande império. E a partir disso, esses povos que foram dominados, eles são subordinados ao povo asteca, né, ao chefe asteca. E a partir daí, então, eles vão, né, criar esse império. Esses impérios, como é que eles conseguiam, né, por exemplo, como é que os astecas conseguiram então formar esse grande império? Através da guerra, através de saques, né, eles invadiam mesmo, pegavam as coisas. E também tem questão de políticas de aliança, né? Você fazer uma aliança política com o povo. Ah, não, vamos fazer uma aliança política, vamos nos unir, né? Você me ajuda de uma maneira, eu te ajudo de uma outra maneira, né? Então, assim, questão de sobrevivência também, tá? O imperador asteca, que é a figura principal, né? É a pessoa que comandava tudo isso. Ele era uma figura muito importante, muito representativa na vida desse povo. Tanto que ele era considerado um ser semidivino. E nele você tinha concentração de todo o poder, de toda a riqueza. Então o imperador asteca era alguém muito importante na vida deles, muito importante na vida da sociedade. Então, assim, a gente pode falar que boa parte, né, o Império Azteca, né, ele se desenvolvia, ele crescia, ele caminhava conforme essa força, essa coisa que vinha do imperador, tá bom? O Império Azteca, ele foi, digamos assim, como é que eu posso falar para vocês? Ele nunca foi uma unidade política, tá? Na verdade, ele era formado por diferentes povos. Assim, quando eu falo que não era uma unidade política, é que não tinham características em comum, porque você vai ter vários povos de diferentes origens, de diferentes culturas, formando aquele império e, obviamente, também em questão assim de grau de subordinação. Como eu falei para vocês agora há pouco, como é que vai formar um império? Você vai ter um povo que vai dominar e aqueles que são dominados vão ser subordinados. Então, cada povo tinha lá o seu grau, digamos assim, de subordinação. Então, esses povos, o que eles tinham que fazer? Por exemplo, eles tinham que pagar tributos, pagar impostos para o imperador asteca, para o Império Asteca. Mas, assim, eles pagavam esses impostos, mas eles tinham uma certa autonomia. Algumas das coisas que esses povos subordinados faziam, eles poderiam continuar fazendo sem ter que prestar, dar satisfação, né, para o imperador asteca. Então, eles tinham ali uma certa autonomia, uma certa liberdade para algumas coisas, não para todas, tá? Alguns povos desses subordinados, eles eram dominados, administrados por governantes astecas, né, pessoas de confiança do imperador. E tinham outros povos também que pagavam os tributos, mas eles pagavam à força. Eles pagavam à força, porque eles não queriam pagar. Então chegava um ponto que o Império Asteca chegava assim, né? O Imperador Asteca chegava e botava aquela pressão, não, você vai ter que pagar e vai ter que pagar. Não tem essa não. E aí, muitas até das vezes, mesmo eles pagando à força, mas por questão de desobediência, olha o que acontecia. Eles também acabavam se tornando vítimas de expedições punitivas que eram feitas por esses astecas. Como assim, professora? Por mais que eles pagassem forçados, eles sofriam eram invasões às suas casas, digamos assim, né? As suas casas eram invadidas e eles acabavam tendo que fazer alguma coisa que o governo impunha, por exemplo, você vai ter que trabalhar para mim por algum tempo, como forma de castigo, pegava alguma coisa na casa deles, enfim. Então eles também passavam por situações bem constrangedoras, digamos assim, tá? O Império Azteca não era um império muito fácil, assim, né? O imperador, né? De se lidar, não, tá? Era meio tenso, digamos assim, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Tenochtitlan, no século XVI, era uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, 4 vezes mais do que a população de Londres.
E Londres, na época, no século XVI, era a maior capital europeia. Tenochtitlan foi uma cidade que ela chamou muita atenção e uma grande admiração, ela provocou uma grande admiração por parte dos conquistadores espanhóis quando eles chegaram e viram como era organizada, como tinha sido construída aquela cidade. Por quê? Muitos deles, ou podemos falar que todos eles, né? Acredito que sim, mas muitos deles nasceram em cidades com ruas menores, ruas tortas, estreitas, então assim, tinha uma dificuldade, né? Existia uma dificuldade de circulação e tudo mais. Já no caso de Tenochtitlan, não, era diferente. Era um lugar onde você tinha grandes templos, ruas retas, amplas, um mercado central muito rico, muito movimentado. Você tinha um sistema de canais, de aquedutos, que isso ajudava muito no desenvolvimento da população. Isso você não tinha em lugares como na Espanha, por exemplo, tá? Nesses canais que foram criados por eles, você tinha a circulação de vários barcos que carregavam as mercadorias, né, as que chegavam, as que saíam de Tenochtitlan. E esses aquedutos eram utilizados para trazer a água das montanhas para a população. Então, assim, estruturalmente falando, Tenochtitlan era muito, 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 muito bem organizada, muito bem desenvolvida. Tá? Então, isso assim, acabou, né, assim, deixando os espanhóis, nossa, caramba, olha só o que eles, né, que eles fizeram, né, que bacana, né, diferente. Então, isso chamou muita atenção dos espanhóis. Tenochtitlan conseguiu manter a sua autonomia até o ano 1521. E a partir de 1521, então, foi a data em que Tenochtitlan acabou sendo conquistada, né, tomada pelos espanhóis, tá? Foi invadida, foi conquistada, foi tomada pelos espanhóis, tá? Agora também a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a relação que os astecas tinham com os esportes, tá? E também com a saúde, né? Porque essa junção, né, de esporte e saúde, eles então tinham essa pequena relação, digamos assim. A outra coisa, só antes da gente entrar nesse ponto da questão de saúde e esporte, eu falei para vocês no início que eram astecas ou mexicas a maneira de chamá-los. E eram eles mesmos, né, que se chamavam assim, os mexicas. Então é daí também esse coisa de mexicas que acabou vindo o nome México, tá bom? Assim, a cultura pré-colombiana, que eles também chamam esses povos maias, incas, astecas, de povos pré-colombianos, os povos que habitavam a América antes da chegada de Colombo, de Cristóvão Colombo, são povos assim como também as nossas tribos indígenas, são povos que têm uma cultura, têm uma história muito legal, muito bonita, muito bacana. E assim, tem até algumas características, né, algumas coisinhas da cultura asteca que a gente tem. Por exemplo, vou falar para vocês, hoje em dia você vê muito assim como objetos, né, para enfeitar cactos. Tem assim, feito de cerâmica, enfim, para enfeitar. Tem garrafinha com cacto, mochila, enfim. Eu mesmo tenho uma mochila com cacto, porque eu gosto muito dessa parte, né, do povo asteca, dos povos pré-colombianos. Eu gosto muito da cultura mexicana. Gosto muito, muito mesmo. Então tem essas coisas, algumas coisinhas assim, né? Alguns restaurantes de comida mexicana que tem por aí, pelo Rio, enfim. Até mesmo quando eu viajei para o sul, quando eu viajei para a Serra Gaúcha, em Canela eu vi um restaurante mexicano. Então, assim, né? A própria, agora não falando só de México, né? Mas falando assim de música latina, né? Que também vai entrando aí no meio da nossa vida, né? Que a gente também canta algumas músicas, enfim, que fazem parte aí, que vão sendo inseridas também no nosso dia a dia, né? Então, belezinha. Então vamos falar então agora sobre esporte e saúde na vida dos astecas, tá bom? Os astecas, eles eram apaixonados, mas eram apaixonados pelo esporte. Eles gostavam muito de esporte.
E eles sabiam que isso era algo muito importante, assim, essa importância de uma atividade física, de praticar uma atividade física para a saúde deles, né, para se sentirem bem, para que eles pudessem estar bem. E assim, eles praticavam vários jogos, muitos deles que eles mesmos criaram. Tinha um jogo que eles criaram, que era o preferido deles, que era o Tlatli. É um pouco difícil de falar, tá? Algumas palavrinhas do povo asteca são um pouco difíceis de falar. Eu já ouvi também gente falando Tlachtli, porque assim é T-L-A-C-H-T-L-I. T-L-A-C-H-T-L-I. Então eu já ouvi como Tlatli e Tlachtli. Enfim, para saber o certo era mais fácil encontrar, né? Um mexicano, né? Ou algum, sei lá, algum perdido aí de um asteca mesmo, assim, um descendente, né? Como a grande parte, né, do povo mexicano, a maioria do povo mexicano, para poder falar se essa minha pronúncia está certa ou não, né? Que você tem, por exemplo, professora, mas todos os mexicanos não são de origem asteca, nem todos são, digamos assim, puros. Por exemplo, tem uma atriz mexicana que ela tem descendência francesa, né? Agora, o pai ou a mãe dela é francesa, então já tem uma misturinha aí, tá vendo? Com uma pessoa, né, de uma outra região, de um outro lugar, tá? Então vamos lá. Então esse joguinho, o Tlatli, enfim, era um jogo de bola, tá? Que lembra, assim, de certa forma, tanto o futebol quanto o basquete. Por quê? Você tinha duas equipes, tá? Que se enfrentavam e o campo em que eles jogavam, ele tinha o formato de um T maiúsculo, tá? Um T maiúsculo. A bola que eles usavam era uma bola pesada, tá? Era uma bola bem pesada, era até de borracha, essa bola. E ela só podia ser tocada, só podia ser lançada ou com o joelho ou com o quadril, tá? E os jogadores, eles se esforçavam bastante, porque eles tinham que passar essa bola por um anel, né, de ferro que ele ficava preso na parede. Era tipo uma cesta de basquete, só que a cesta de basquete está aqui assim, né? Quando arremessa a bola cai por aqui. No caso, essa era assim, de lado, de lateral. Que aí a bola passava por aqui, tá? Eles gostavam muito de praticar esse esporte, muito, muito, muito mesmo. Então, assim, pra eles era algo assim que ajudava muito na saúde deles. E na questão, assim, das doenças, os astecas, eles desenvolveram vários tratamentos super eficientes com base no conhecimento que eles tinham da fauna e da flora local, tá? Com a ajuda da fauna e da flora local. Teve um médico, que era o médico do rei espanhol, de um dos reis espanhóis, do rei Filipe II, ele registrou cerca de 1.200 plantinhas, né? Cerca de 1.200 tipos de plantinhas que eram usadas pelos astecas para fins medicinais. Né? Então, assim, para vocês poderem entender melhor, né? Um povo que até então era visto, né, como atrasado, aquela coisa toda, né? Mas olha quanta coisa que eles já tinham descoberto, que eles praticavam, que eles faziam, que lá os povos desenvolvidos nem faziam, né? Nem sabiam como fazer. Eles sabiam, né? Os astecas sabiam curar fraturas, curar feridas, fazer remédios à base, né, dessas plantinhas, fazer remédios também com gordura animal, tá? Essas plantinhas com gordura animal, para várias coisas, para várias coisas, tá? Tudo que você pensasse aí, eles tinham um remédio, né? Algumas das doenças que eles acabavam sendo acometidos, os astecas, eles atribuíam à vontade ou de um dos seus deuses ou algum feitiço que alguém havia feito para aquela pessoa. Isso é da cultura deles, tá, gente? É da cultura deles. Então, para poder, assim, digamos, combater essas doenças por feitiço ou pela vontade dos deuses, eles, então, utilizavam a questão da adivinhação, né? Tentar adivinhar por que aquela pessoa estava doente,
E também a questão da oração, né? Pelas orações, eles acreditavam então que eles conseguiriam saber o motivo pelo qual aquela pessoa estava doente, sabe lá, pelo que fosse. Tá bom? A gente então pausa aqui, tá? A gente termina aqui a nossa primeira parte. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando desses povos aí pré-colombianos. Começamos pelos astecas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os maias. Depois vamos falar dos incas, depois dos tupis, tá bom? Espero que estejam todos bem, fiquem bem, se cuidem, tá bom? E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.